Saudação de paz, minha gente. Nosso tema hoje é... Nós estamos começando hoje uma série sobre dificuldades de aprendizagem, começando com os transtornos de desenvolvimento, gerais de desenvolvimento, com autismo, síndrome de Down. Então, vamos começar falando sobre autismo. Para começar falando sobre autismo, eu quero dizer que existem uns transtornos, chama transtornos geral de desenvolvimento, que são transtornos genéticos que envolvem interação social, aprendizagem. E esses transtornos têm psicose infantil, transtorno do espectro autista, tem síndrome de Asperger, que é um autista mais leve, que a gente vai falar sobre isso também. E tem as outras questões que vêm também do desenvolvimento, como dificuldade de aprendizagem, dificuldade intelectual, né? Deficiência intelectual, déficit intelectual. São coisas que a gente vai falar aqui, coisas mais complexas para preparar os pais e as igrejas para lidar melhor com essas questões. São questões bastante difíceis. Vamos pensar hoje sobre o transtorno do espectro autista. É uma doença, aliás, não podemos chamar nem de doença, é uma forma de ser. Então, o que autismo não é? Autismo não é uma doença mental. Não. Autismo é um transtorno cerebral, que é diferente. Mente é a parte abstrata, cérebro é a parte concreta, a parte da massa cinzenta é cérebro. E a parte da imaginação, do pensamento, aí chama-se mente. Então as doenças mentais são doenças mentais, como depressão, ansiedade, doenças mentais. Os transtornos genéticos, eles são doenças, são transtornos cerebrais. No caso do autismo, nenhuma doença é um estado, pode ser, as origens não se sabe exatamente quais são, mas se sabe que tem origem genética, pode ser cromossômico, né? Tem a origem genética, tem ambientais que envolvem a epigenética, ambientais são ambientes que a criança vai sendo criada, pode ser que você possa agudar mais o quadro. Tem a causa também da idade dos pais, a idade da mãe a partir de 35 anos, e a idade do pai a partir de 40 anos. Essa é uma prova estatística. Não chega a ser uma investigação científica mais profunda, mas estatisticamente, as pessoas que têm autismo nasceram de pais com 40 anos acima e de mães com mais de 35 anos. Obviamente, não quer dizer que todos os pais de mais de 40 anos, todos os filhos de mais de 35 anos terão filhos autistas. Isso é questão estatística, que pode ser e pode não ser. Então, outra causa é a família que já é um autista, tem mais chance de ter outro irmão autista. Então, isso também é uma coisa importante. É importante lembrar também que existem causas que ainda não foram descobertas. Na verdade, tem causas que ainda não foram descobertas. Segundo o CID-11, agora que é CID-11, que é aquele cadastro mundial de doenças, CID internacional é as doenças do mundo todo, pela Organização Mundial de Saúde. O CID diz que o transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual, tem deficiência intelectual, de linguagem funcional, né? Tem dificuldade de relacionamento relacional, de aprendizagem, de convivência em grupo, de problema de humor, problema de integração social. Todas essas coisas tem. Uma criança, você já começa a perceber se ela é autista quando ela nasce. Ela, por exemplo, não se amamenta a criança, ela não olha para... Toda criança que a mãe amamenta olha para o rosto da mãe. O primeiro sinal de um autismo é quando a criança não olha para o rosto da mãe ao amamentar. Mas também existem exames hoje, que estão nascendo de Down, como no autismo, no ventre da mãe. Os exames hoje já podem descobrir, os ginecologistas, podem descobrir se uma criança tem Down ou se vai nascer com autismo. Os pais já podem nascer, o filho preparado para isso. Mas se não teve esse exame, não passou por esse exame, o pai começar a perceber, a mãe, principalmente a mãe, no primeiro dia de vida, na questão do amamentar, né? A criança começa a ter dificuldade, até na ira nos olhos, de olhar para o rosto da mãe. Isso é uma coisa importantíssima. E chama transtorno do espectro autista, porque tem outras, tem o nível médio, o nível razoável,
que é chamado síndrome de Asperger, que eu vou falar sobre isso, é um tipo de autismo que a pessoa aprende a ler, escrever, se torna doutor. Ele tem a mesma dificuldade em questão de relacionamento, a questão de estudar em grupo, a questão de estudar bem com a esposa, com o marido. As dificuldades são grandes. Mas nós podemos pensar no autista como pessoa de extrema dificuldade de relacionamento. E nós podemos pensar também no autismo, que tem um autismo mais grave, quando a criança pode ter dificuldade de falar até a vida inteira, não ouvir bem, não falar. Esta é uma questão bastante difícil, quando a criança não consegue falar até os 5, 6, 7 anos. É um outro problema, que a criança tem dificuldade na fala. Tem outro nível que a criança começa a falar mais tarde, que é o nível médio. E o nível mais leve é o nível que podemos chamar de síndrome de Asperger, que a criança fala, estuda, facilidade de aprender, mas ela vai ter as mesmas dificuldades na época, no relacionamento, no isolamento. Ela tem que ter um tratamento específico, um tratamento personalizado, para essa criança poder se tornar rapidamente um doutor em alguma coisa e ser muito inteligente. Porque tem uma coisa importante no autista, que é foco. É uma coisa importante que todo autista pode ter um foco e se chama também de hiperfoco. Se ele tiver foco em futebol, ele vai dar um bom jogador. Se ele tiver um foco em matemática, ele vai ter um cientista em matemática. Dizem até que Albert Einstein tinha uma de Asperger, que ele tinha uma de Asperger, que ele era Asperger, ou seja, autismo baixo, e se tornou focado em ciência, se tornou a pessoa que ele se tornou em ciência. Dizem também que o Lionel Messi, da Argentina, aquele jogador, também tem mal de Asperger, que é um autismo leve. Ele focou no futebol, ele é focado de tal forma que ele não bebe, não fuma, não arruma mulheres por aí. Ele é focado, ele não é crente, mas ele é Asperger. Ele é focado. Então, o mal de Asperger e o autismo como um todo, a pessoa tem um foco e às vezes um hiperfoco. Ele não tem focos diversos, de vários focos, todo mundo pode ter vários focos. Ele tem um foco único. E o grande segredo na educação de um autista é descobrir qual é este foco, não é? Qual é este foco? Porque ele vai ter um transtorno de neurodesenvolvimento considerável. Dificuldade de comunicação, interação, mas ele vai ter foco em alguma coisa. Neste foco, ele pode ser focado em música, por exemplo. Ele pode ter um foco em matemática, um foco em cantar ou tocar instrumento, ou em línguas. Ele vai ter um foco. Descobrir esse foco é o grande desafio dos ensinadores, não é? De ensinar o autista. Ele vai ter uma dificuldade de aprender coisas. Então, no trabalho com o autista, vai ter que se especializar em dar tempo para ele. Precisa, mesmo que ele esteja numa sala de aula normal da igreja, ele precisará de uma pessoa que seja uma acompanhante dele, a própria professora da escola de campo, reserva um tempo para estar com aquela criança, para perceber. Aí você pode fazer vários testes com ela, mandar ela fazer desenho, por exemplo. Coloca várias coisas em ordem junto dela, porque a criança vai toda organizadinha. Mas você botar um instrumento plástico, botar um carro, botar algumas coisas assim, vai ver o que é que ela se apega. Se ela se apega para um instrumento, ela pode gostar de música futuramente. Então, o apego da criança, ela pega uma coisa só, ou ela gosta de botar as coisas tudo em ordem. Uma das coisas importantes do autista é que ele pega tudo que ele bota em linha reta. Ele gosta de contar coisas. Ele tem uma série de obsessões, de compulsões. E essas coisas, você, com cuidado, o professor, ele pode cuidar da criança a ponto de descobrir. Agora, quais profissionais que lidam com isso? O pedagogo já tem noção, psicopedagogo para lidar com questões, fazer testes. É bom lembrar que tem teste na internet que pode saber mais ou menos se a pessoa tem algum grau de autismo. Claro que esse teste é muito raso. É preciso levar um neuropsicólogo. Então, os profissionais que lidam com autista, o pedagogo tem noção, o neuropedagogo também tem um conhecimento mais específico, o neuropsicólogo lida diretamente com isso, o
neuropediatra liga diretamente com a parte mais física do cérebro, ele é preparado para isso, e os neurologistas em geral lidam diretamente com o assunto de cérebro humano. Então, quando nós falamos em autismo, nós falamos em relação ao cérebro humano. E é preciso que ele seja acompanhado por profissionais. Existem profissionais que podem ajudar uma criança autista. Outra coisa que lembrar muito aos pais, pastores e educadores é que uma criança autista, ele pode ser comparecer, já tem um parecer psicológico e a criança foi aposentado. Não é bem aposentado, ele vai receber aquele auxílio continuado do LOAS, que é um salário mínimo, em torno de um salário mínimo. Uma criança que tiver autismo declarado por um neuropsicólogo, por um neuropediatra, por um neurologista, ou combinado, às vezes existe um combinado de um neuropsicólogo com um neurologista, ele pode ser aposentado para o resto da vida, desde que a família também tenha um nível financeiro baixo. Essa criança pode receber um apoio em torno de um salário mínimo. Essa é a informação que eu estou passando, que muita gente não sabe dessa informação. Isso você pode ajudar essa criança assim também, fazendo isso. Por outro lado, é necessário que as igrejas hoje tenham alguém especializado dentro da igreja, aqui na igreja tem um neuropedagogo, na minha igreja tem um neuropsicólogo, aqui na igreja eu tenho pessoas que estão preparadas para lidar com isso. Então, eu vou fazer mais um vídeo ainda sobre autismo e gostaria que você assistisse o próximo vídeo e compartilhe isso, tá bom? Porque o autista precisa de muitos cuidados especiais, específicos, e eu quero falar algumas coisas ainda sobre o autismo, tá bom? Deus abençoe, vamos cuidar deles com amor. A igreja precisa de amor pelas pessoas que têm mais necessidades chamadas necessidades especiais. Esses alunos especiais precisam de pessoas especiais que cuidem dele com especialidade, com dedicação. A igreja precisa não excluir ninguém. Todas as crianças que tiverem algum problema de saúde mental, ou de saúde cerebral, ou de dificuldade de aprendizagem, a igreja precisa cuidar, porque eles também têm alma, eles também vão para o céu. A gente tem autista já, vai ser descoberto na idade adulta já, precisa de cuidado especial, de amor, porque eles são muito difíceis de apego. Então nós precisamos trabalhar melhor a teoria do apego com eles. É legal isso, tá bom? Deus abençoe você, vamos em frente, vamos fazer o melhor que pudermos. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo e entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da Palavra de Deus revelarão a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus, práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano, caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo, e incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo, para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. Com o novo currículo da CPAD, você tem muito mais: conteúdo bíblico, sólida fundamentação doutrinária, recursos para auxiliar o aprofundamento de seus estudos e a excelência de quem está incansavelmente anunciando as novas do Reino de Deus. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o nosso país. Tem uma aí, bem perto de você.
Ou acesse www.cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível nas diversas livrarias evangélicas de todo o Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical.